Então, gente, mais uma aula de história. Na aula de hoje a gente vai entender aqui um pouco, né, dos três poderes, entender também a questão da cultura, né? A gente vai estudar aqui, né, sobre esses três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Aqui a gente vai observar o que faz e quem exerce, né, esses três poderes. Então, quando a gente vai observar esses três poderes, a gente vai começar aqui observando aqui o executivo. O executivo ele coloca, né, que dirige, né, e administra, né, o governo, ou seja, representa o país no exterior, representa o povo, né, que o elegeu e colocou ele no poder. É quem toma decisões sobre economia, investimento, construção e conservação de escolas, hospitais e estradas, entre outros, né? Então, quando a gente observa o poder executivo, é aquele que é responsável, né, para administrar, ou seja, para cuidar do povo que confiou e colocou ele lá no poder. E quem exerce, né? O presidente da República, os governadores de estados e prefeitos. Essas são as características, né, do executivo. Já o legislativo, que faz? Vota as leis, né, em nome da população e fiscaliza atos do executivo. Então, o legislativo ele tem como meta principal, né, criar as leis, né, em benefício da população e fiscalizar o executivo, observar o executivo, ver se o presidente, os governadores e o prefeito estão fazendo valer as leis perante, né, a população, se essas leis estão realmente sendo feitas, né, sendo elaboradas para o bem da população. Quem é que exerce, né, ou seja, o legislativo? Nacionalmente, senadores, né, e os deputados federais que ficam na capital, né, por exemplo, Brasil lá no Distrito Federal. Nos estados tem os deputados estaduais e no Distrito Federal, né, distritais. E nos municípios nós temos os vereadores, que são responsáveis por essa fiscalização, né? Ou seja, na presidência da República, né, lá em cima, que é o mais alto escalão, temos os senadores e os deputados federais para fiscalizar. Nos estados nós vamos ter os deputados estaduais. E para fiscalizar nos municípios, que são os prefeitos, nós temos os vereadores, né, que são responsáveis por essa fiscalização e criar as leis, né, para um bem da população. Já o de judiciário é o que faz, né? O judiciário aplica as leis, decidindo conflitos dos cidadãos entre si, né, e entre cidadãos de outros estados. E quem exerce, né? O juiz nas diversas instâncias e âmbitos da justiça, né? Existe o juiz de carreira, que são aqueles que passam em concurso, e tem os juízes, né, que são nomeados para exercer essa função. Aqui nós vamos observar aqui um pouco da teoria, né, dos três poderes. A teoria dos três poderes, eles colocam, né, que sofreu algumas influências. Tem três influências principais sobre a teoria dos três poderes. A Constituição dos Estados Unidos, em 1787, a Nova República Francesa, que vai de 1789 a 1799, e a Constituição Brasileira, né, a Constituição do Brasil, em 1891. Temos, dentro dessa teoria dos poderes, nós vamos observar alguns pensadores, né, o que eles pensam, né, aqui, como, por exemplo, a divisão dos poderes para Montesquieu, o que é que ele diz, né? Autonomia e equilíbrio entre poderes, ou seja, nenhum deve ser influenciado por o outro poder. Ou seja, o poder executivo fazer o seu trabalho, o legislativo fazer o seu trabalho e o judiciário fazer o seu trabalho. Ou seja, cada um mantendo a sua função, nenhum sendo submisso ao outro poder. E, de acordo com Montesquieu, a questão é o risco mínimo, né, de tepotismo, né? Tepotismo é como se fosse um poder isolado, né, arbitrário e absoluto, né? Ou seja, despota, né? Ou seja, então, o tepotismo era como se o governo, né, fosse baseado apenas no seu poder, ou seja, na sua força de poder.
E ainda, de acordo com Montesquieu, o poder executivo, né, ele é responsável por administrar e aplicar as leis, como a gente já viu, o poder legislativo aprovar e rejeitar e propor leis, e o poder judiciário que é interpretar e julgar as leis. Num contexto geral da teoria dos poderes, né, nós temos aqui 3 grandes filósofos, pensadores, que falam sobre essa questão, que é Rousseau, né, que é o poder do povo, Voltaire, que separa a igreja e Estado, né, e Montesquieu, né, que ele é constitucionalismo. Então, isso aqui são os pensamentos de cada um desses 3 grandes filósofos, né? Quando fala, por exemplo, aqui, né, Voltaire, ele vai falar, separar a igreja do Estado, né, que antes, né, a igreja e o Estado era como se fosse um só. Ou seja, nós tínhamos a divisões de classe, quando a gente vai lá atrás, quando a gente vai ver no período do feudalismo, né, no iluminismo, que a gente vai ver que tinha o clero, que era a igreja, a nobreza, que era o rei, e os camponeses, né, que eram as pessoas mais pobres e simples, né. E então, por isso que Voltaire, né, ele coloca, né, que a teoria dos 3 poderes era separar a igreja e Estado, ou seja, a igreja fazendo a sua parte de evangelizar e o Estado fazendo a sua parte de governar. Aí ainda Montesquieu fala, né, que em deterioração de um governo sempre começa pela decadência de seus princípios, ou seja, para que um governo possa governar, ter êxito, ele não pode fugir dos seus princípios, ele tem que ser uma pessoa ética, tem que ser uma pessoa que tenha, né, princípios baseados, né, em um bem comum, um bem da população, ou seja, da humanidade, de quem colocou no poder, né? Aí a gente observa a questão do iluminismo, que o iluminismo ele coloca, que também está dentro dessa teoria dos 3 poderes, que é a descoberta científica, que questiona os direitos divinos, e a queda do poder da igreja. Agora aqui a gente vai observar um pouco da questão da cultura, né? Cultura, né? Quando a gente fala de cultura, cultura diferencia, né, os grupos e camadas sociais através das expressões artísticas, né? A cultura ela cria um espaço distinto, né, do cotidiano, a arte, né? Pois sempre na existência do mundo teve 2 momentos. 2 momentos são esses: um momento mundano, que é o espaço e tempo da rotina, do cotidiano e do trabalho, e o momento arte, né, que foge da rotina e do cotidiano, as ações estão relacionadas aos atos maiores, né? Nós vamos observar que também vamos ver a cultura de massa, né, que iniciou na Idade Média contemporânea, né, com a transformação da cultura através dos anos, né? Por isso, né, nós temos 3 elementos, né, dessa cultura de massa, que é o capitalismo, princípio de gerar lucros, né, para produzir mais e produzir mais para gerar mais lucros, industrialização como ela com mais facilidade de gerar produtos e mais baratos, e o individualismo, né, o ser humano tornou-se, né, o centro da existência, o antropocentrismo, né, ou seja, que lá no iluminismo a igreja, né, ela estava no centro, né, de tudo. Já com essa nova nomenclatura, essa nova formação, o homem ele passou a ser o centro da existência, né? Através das suas criatividades, do seu poder criativo. Então, gente, essa foi mais uma aula. Até